Olá, queridos! Seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa quinta-feira, 27 de maio, hoje temos um tema que nos fala sobre ouvir a voz de Deus. Realmente, há muitas vozes neste mundo, incluindo a minha, incluindo a vossa, incluindo cada uma de nossas vozes. Mas existem estudiosos. Os cientistas, eles falam que em pensamentos, nós falamos em pensamento com nós mesmos mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida. É difícil direcionar a nossa mente para ter um contato com Deus em meio de tantas coisas. Se a gente observar com essas vozes diretas, vão dizer que o celular, a televisão, filme, videogames, pessoas, trabalho, estudo, relacionamento, problemas, dívida, processo, redes sociais e tantas outras, carro, buzina, construção, tantos barulhos, que são inúmeras as coisas que nos tiram o nosso foco todo santo dia e nos fazem gastar em futilidade um tempo que poderíamos nos afastar de tudo isso. No silêncio, é no silêncio que nós escutamos a voz de Deus. Assim, no meio de todas essas vozes, também está a voz de Deus. E como Satanás não pode abaixar o volume da voz de Deus, Satanás ele se esforça para aumentar o volume das coisas em nossas voltas, para nós não compreendermos a palavra de Deus. Nós não compreendemos a voz de Deus. E o mais interessante que observamos hoje no nosso dia, que isso está causando uma grande confusão dentro de nós, que não estamos tendo paz. E além de tudo, a quantidade de informações que estamos absorvendo todos os dias. Podemos ter um exemplo: se acontecer uma guerra, nós saberemos que irá acontecer essa guerra. Se acontece um terremoto, um tsunami, descoberta científica, líderes estão... Tudo nós iremos saber. Mas tudo está também chamado uma loucura. Tudo está doido, tudo está louco. O mundo está confuso. Nós estamos confusos. Os líderes dos países estão confusos. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. Como então conseguiremos ouvir a voz de Deus no meio dessa loucura? Mas este mesmo sentido que nós iremos escutar a palavra de Deus no Evangelho, nessa mesma loucura deste mundo que nós iremos ver na cura do cego Bartimeu, que nós iremos prestar atenção de como este cego age. E no livros
do 1 Reis, no capítulo 19, veremos a experiência que Elias teve com Deus. Temos que silenciar as turbulências que se encontram em nossos corações para escutar a voz de Deus. Temos que silenciar as loucuras do mundo que se encontram em nossos corações para escutar a voz de Deus. Temos que silenciar todas as malandragens do mundo que se encontram em nossos corações para escutar a voz de Deus, como Elias, como o cego Bartimeu, como eles fizeram. Temos que gritar no meio da turbulência, temos que gritar no meio dos escândalos, das loucuras, temos que gritar no meio dos escândalos, temos que gritar no meio da doença, no meio do sofrimento. Nós temos que gritar no meio das loucuras, para que Jesus venha ao nosso encontro para nos resgatar. Pois estamos cegos, pois estamos feridos, pois estamos sem alimentos e não conseguimos andar devido ao pecado que se acumulou dentro de nós. Tudo isso faz com que nós não escutamos a voz de Deus. É necessário nos gritarmos alto para que Jesus venha ao nosso encontro. E assim, amados irmãos em Cristo, queremos agradecer a cada um de vocês com as leituras, com as reflexões, que está sempre nos ajudando, e assim possamos sempre estar na presença de Deus, levando essa palavra a todos os nossos irmãos, ajudando na evangelização. Possamos então neste momento orarmos ao Pai, dizemos: ó Majestade, Rei dos Reis, Senhor Deus nosso, Pai amado, o Senhor é o Criador e defensor de cada um de nós. Seres humanos que fomos criados à vossa imagem pela graça do batismo, nos trouxe de volta para o vosso seio. Pai, atendei às nossas súplicas, fazei brilhar em nós o esplendor da vossa glória, para que seja afastado todo o terror, todo o medo, toda doença física, toda doença espiritual. Cura-nos, ó Pai, de todas as nossas cegueiras espirituais, todas as cegueiras físicas, para que possamos vos louvar juntamente com nossos irmãos. Assim vos pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiásticos. Vou recordar as obras do Senhor. Vou descrever aquilo que vi. Pelas palavras do Senhor foram feitas suas obras. De acordo com a sua vontade, realizou-se o seu julgamento. O sol brilhante contempla todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia da sua glória. Os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso as confirmou, para que tudo continuasse firme para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração, e penetra em todas as suas astúcias, pois o Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro, e revela as coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, e nenhuma palavra lhe fica escondida. Pôs em ordem as maravilhas de sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado, e ele não precisa de conselheiro algum. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelha que se pode contemplar.
Tudo isso vive e permanece sempre, e em todas as circunstâncias, tudo lhe obedece. Todas as coisas existem aos pares, uma em face da outra, e ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo. Com arte sustentai a louvação. A palavra do Senhor criou os céus. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele fez merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre junta as águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. A palavra do Senhor criou os céus. Adore ao Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam no universo. Ele falou, e toda a terra foi criada. Ele ordenou, e as coisas todas existiram. A palavra do Senhor criou os céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que bênção podermos chegar em mais esse dia e podermos meditar na palavra de Deus, podermos abrir o nosso coração e sermos alimentados pela palavra do Senhor. Que a cada dia venha à nossa vida, venha ao nosso encontro, como que para ser esse alimento diário que nos sustenta, que nos dirige, que nos encaminha na vida de cada um de nós. E hoje nós ouvimos essa bela narrativa de fé e de esperança, aí de tudo aquilo que aconteceu com o cego Bartimeu, com esse homem excluído à margem da sociedade, esse homem numa vida de sofrimento pela sua condição física, pela sua condição social. Nós vemos aí que se tratava de um homem, esse que o evangelista Marcos chama o filho de Timeu, Bartimeu. Nós vemos a sua situação de dificuldade, pois cego de nascença. E nós vemos a sua situação de dificuldade também pela sua condição social, de mendigo, de ser desprovido de todos os bens materiais. E nós vemos que, mesmo estando nessa situação, no seu coração
havia esperança. Havia esperança de uma vida nova. E por isso, porque no seu coração existia essa esperança, ele foi capaz de esperar o momento certo, de quando Jesus passasse, ele pudesse gritar por socorro, gritar por misericórdia, para que o Senhor fosse ao seu encontro, para que ele pudesse se encontrar com o Senhor Jesus. O Evangelho não nos conta, mas nós podemos imaginar, nós podemos pensar que com certeza Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, Bartimeu já tinha ouvido falar de todas as curas que o Senhor Jesus estava realizando no meio da multidão, no meio daqueles povos, no meio daqueles povoados. Com certeza, porque foi esse conhecimento das obras do Senhor Jesus, esse conhecimento da pessoa de Jesus é que deu ele a força para que ele pudesse clamar pelo nome de Jesus quando Jesus estava passando. Então nós podemos imaginar que ele estava ali, ciente desse homem, Jesus, desse homem que estava ali no meio do povo em Jerusalém, em todas as pequenas cidades circunvizinhas, passando e fazendo o bem para o povo. E ele estava ali, Bartimeu, somente à espera de poder se encontrar com o Senhor. E o grande dia chegou para ele, porque ele estava ali à margem do caminho, como nós ouvimos no Evangelho, e ele ouviu a multidão se aproximar, aquela multidão que seguia junto a Jesus. Então ele, ouvindo a multidão, ele perguntou do que se tratava aquela multidão. E alguém disse para ele que se tratava de Jesus, o Nazareno, que estava passando por ali. E movido pela esperança no seu coração, movido por tudo aquilo que ele ouviu falar do Senhor Jesus, qual foi a atitude de Bartimeu? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não pensou duas vezes. Nós podemos imaginar assim. Nós podemos imaginar que assim que ele ouviu que era Jesus, ele se pôs a clamar pelo nome do Senhor Jesus, porque ele sabia, no profundo do seu coração, que Jesus era o único que podia o retirar da situação em que ele estava. Jesus era o único que podia dar vida nova para ele. E por isso, ele não teve medo de quando as pessoas o começaram a repreender, mandando que ele se calasse. Mas a atitude dele foi que ele gritou muito mais: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus, tomando consciência, percebendo aquela situação, Jesus manda chamar aquele homem para que ele pudesse se encontrar com ele. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: mestre, que eu veja. Na resposta de Bartimeu, nós aí já vemos a sua fé sendo manifestada, quando ele chama Jesus de mestre. Ele sabe que Jesus não é um homem qualquer, mas que Jesus, com tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava dando sinais de que verdadeiramente ele era o Senhor, de que verdadeiramente ele era o Messias. E essa fé que o cego Bartimeu manifestou levou a que Jesus operasse nele a cura que ele tanto almejava. E foi o próprio Jesus que disse: vai, a tua fé te curou.
O evangelista testemunha: no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, aí nós vemos a importância de nós tomarmos consciência das nossas dificuldades, daquilo que é algum problema na nossa vida, daquilo que é sofrimento na nossa vida. E nós termos a fé e a esperança de que no Senhor Jesus tudo pode mudar, de que nós podemos ser curados, de que nós podemos ser libertados, libertos de todas as mazelas que nos afligem. Basta que para isso nós clamemos o nome do Senhor Jesus. Basta que para isso nós manifestemos ao Senhor a fé que nós temos no seu santo nome, na sua presença, de que Ele tudo pode e que no momento certo a graça que nós tanto almejamos, ela vai acontecer na nossa vida. Essa graça vai chegar para nós na nossa vida. Mas nós precisamos ter a atitude que Bartimeu teve. A atitude de clamar, a atitude de implorar, a atitude de perseverar quando alguma barreira se impõe, como aquelas pessoas estavam tentando o repreender, mandando que ele se calasse. Ele não se deixou vencer por essas barreiras. E muitas vezes na nossa vida também, quando nós estamos clamando, aparecem barreiras para nos desanimar. Talvez seja porque a nossa graça está tardando a chegar e nós vamos perdendo a fé. Talvez é porque alguém chega para nós e diz: não, a sua situação não tem mais saída, não tem solução. E aí nós vamos perdendo a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, não percamos a nossa fé. Continuemos clamando pelo nome do Senhor. E tenhamos a certeza de que a graça chegará também para cada um de nós. De que a graça do Senhor, de uma maneira ou de outra, chegará para nós. Basta nós acreditarmos e esperarmos no Senhor Jesus. Ele vai passar pela minha vida, Ele vai